Arquivo X. Nostalgia, terror e a busca pelo desconhecido. Nos anos 90, o seriado Arquivo X era exibido no Brasil geralmente nas noites de terça-feira, por volta das 21 horas ou 22, dependendo da programação local. Naquela época, eu era uma criança medrosa, mas fascinada pelo universo do mistério. Sempre tentava assistir junto ao meu irmão, porque sozinho eu não tinha coragem. Lembro de jogar bola na rua e, às vezes, esquecer de voltar para casa para assistir ao episódio. Quando isso acontecia, ficava triste, mas, na semana seguinte, a ansiedade para não perder era enorme. Lembro de um episódio específico em que os agentes Mulder e Scully investigavam uma boneca supostamente amaldiçoada. Esse episódio foi escrito pelo Stephen King e dava um cagaço. E claro, como esquecer as tramas que exploravam a obsessão do Mulder por desvendar a conspiração americana envolvendo alienígenas e o misterioso rapto de sua irmã na infância? As pessoas estavam fascinadas e aterrorizadas com a ideia do governo escondendo segredos, enquanto a possibilidade de vida extraterrestre parecia tanto uma promessa quanto uma ameaça. Em meio a isso, Arquivo X respondeu à inquietação coletiva, trazendo à tona nossos maiores medos e sonhos. Para entender Arquivo X, precisamos conhecer seus protagonistas. Mulder, o fiel crente e investigador do paranormal, é movido por perdas pessoais e pela convicção de que há algo maior à espreita no universo. Do outro lado, temos Scully, a científica cética, uma mulher de mente analítica que desafia o inexplicável com lógica e razão. Sua dinâmica não é apenas o centro da narrativa, mas também o que nos conecta emocionalmente com a série. O conflito entre crença e ceticismo é algo com o qual todos podem se identificar. Enquanto Mulder representa nossa curiosidade, Scully é a voz interior que tenta trazer os pés de volta ao chão. Além do mais, o romance que surge entre os dois fica aquele ar de novela que prende ainda mais o telespectador. Arquivo X teve ao todo 11 temporadas. Apesar de ficar em hiato por um grande período, ela voltou para terminar sua história em 2016. Agora, vamos falar de algo que realmente arrepia. 4 fatos perturbadores sobre Arquivo X. Primeiro fato. O episódio Home da 4ª temporada é um dos mais controversos da série. Ele retrata uma família de humanos geneticamente deformados que vive isolada e pratica incesto por gerações. A história foi considerada tão perturbadora que o episódio foi banido da TV aberta nos Estados Unidos logo após sua exibição inicial em 96. Ele só foi retransmitido anos depois e apenas em horários bem tardios. Segundo, David Duchovny, Mulder, e Gillian Anderson, Scully, relataram momentos estranhos durante as gravações. Equipamentos falhavam inexplicavelmente em cenas com temas sobrenaturais. E em um caso específico, o diretor de um episódio afirmou ter visto luzes misteriosas no set, que ninguém conseguiu explicar. Terceiro fato. Os criadores se inspiraram em documentos reais do FBI sobre casos inexplicáveis, incluindo fenômenos paranormais, abduções alienígenas e conspirações governamentais. Algumas das histórias mais assustadoras, como experimentos secretos em humanos, têm conexões com projetos reais, como o infame MK-Ultra. Quarto, vários episódios foram baseados em crimes reais. Por exemplo, o episódio Irresistible, 2ª temporada, mostra um assassino obcecado por restos humanos, inspirado em casos reais de necrofilia e profanação de túmulos. A história era tão perturbadora que, inicialmente, os criadores pensaram em adicionar elementos demoníacos, mas decidiram que a realidade já era assustadora o suficiente. Fechando essa parte mais aterrorizadora e falando de trilha sonora, ela foi feita por Mark Snow, especialmente o tema principal, que atua como um personagem próprio, adicionando camadas à narrativa e cravando o medo no coração de quem assiste. Vamos escutar um pouquinho?
incrível demais essa abertura. Os silêncios carregados são tão eficazes quanto os ruídos repentinos, deixando espaço para os espectadores completarem mentalmente o terror implícito. Nesse cenário, Arquivo X consegue criar terror sem precisar apelar para sustos fáceis. É aquele tipo de medo que cresce dentro de nós, no silêncio e no escuro. Mulder e Scully são nossos guias nessa jornada, e seus casos nos mostram que, mesmo quando estamos cercados por provas tangíveis, o medo é uma emoção instintiva, algo que mora dentro de nós. Um dos elementos centrais de Arquivo X é como ela explora o medo universal do desconhecido. Conspirações governamentais, alienígenas e segredos, além da compreensão humana, formam a espinha dorsal da série. Mas esses temas não poderiam funcionar sem um componente humano. A necessidade de Mulder de encontrar respostas e o esforço de Scully para adaptar essas descobertas a um mundo científico. O verdadeiro terror, no entanto, vem da falta de conclusão. Arquivo X não nos dá respostas claras. O mistério permanece sempre um passo à frente, deixando em nós a silhueta de algo maior, algo assustadoramente real. Arquivo X marcou uma geração com seu equilíbrio entre terror, mistério e ficção científica. E você, tem coragem de rever essa série ou prefere deixar as memórias enterradas? Comenta aqui qual episódio mais te deu medo. Junte-se ao nosso canal nas suas noites sem fim. Estamos chegando com tudo. Inscreva-se agora e faça parte dessa jornada.